Herdei uma garagem abandonada do meu marido, o que encontrei foi surpreendente e transformador. Maria estava com o coração em frangalhos. A morte de seu marido a deixou não apenas com a dor da perda, mas com a responsabilidade de cuidar de seus 2 filhos pequenos. Enquanto a poeira dançava no ar da garagem abandonada que herdou, ela se lembrava de risadas e sonhos não realizados. Diante da porta enferrujada e das teias de aranha, ela sentia uma mistura de raiva e saudade. Expulsava os pensamentos sombrios e puxava um pano de chão amarrado na cabeça, determinada a resgatar o que restava ali dentro. Ao abrir a porta, um odor de umidade e abandono invadiu suas narinas. Como um eco do passado, o lugar parecia guardar não apenas trastes, mas as esperanças de um homem sonhador. Durante a limpeza, cada objeto era uma pegada na memória de Tiago. Uma caixa de madeira, escondida no canto escuro, revelou cartas amareladas. Ao ler as mensagens, seu coração apertou. Eram planos detalhados de um negócio que ele nunca teve coragem de iniciar. As palavras transmitiam um brilho que agora ecoava em sua mente. Nós vamos ter um futuro melhor, meu amor. O peso da devoção e da ambição inacabada levou às lágrimas. Com cada anúncio de venda que ela ponderava, o peso do legado de Tiago a angustiava. Vender aquelas ferramentas era como rasgar sua história, e Maria se perguntava se conseguiria suportar a dor. As conversas com os vizinhos foram se tornando um remédio, palavras de conforto e encorajamento vindas daquelas que também aprendeu a amar como família. Propostas surgiam: transformar a garagem em um centro de concerto comunitário. A ideia era como uma flor que brotava entre as rachaduras do asfalto quente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Nos dias que se seguiram, a pressão era pesada. Maria se sentia judiciada ao passar pelas ruas. O sussurro da vizinhança insistia, mas ela decidiu lutar. E, incrivelmente, a comunidade começou a se juntar. Engenheiros, mecânicos, professores, todos ofereceram suas habilidades. Juntas, suas mãos transformavam o espaço antes vazio, dando vida e cor ao que fora só dor. A garagem inchava de esperança. Cada martelada na parede soava como um grito de liberdade. No grande dia da reinauguração, a atmosfera estava elétrica. Amigos, vizinhos, todos reunidos com sorrisos e ansiedade. Maria contemplava tudo, quando viu seus filhos brincando em meio à alegria. O lugar agora pulsava a vida, sua vida, e a de todos que se uniram em torno dela. Porém, na hora em que estava prestes a cortar a faixa de reinauguração, um visitante inesperado surgiu. Um homem com um olhar que parecia conhecer seus segredos mais profundos. O peso das revelações que ele trazia poderia transformar tudo: o sonho do marido, a luta diária, o futuro que Maria tanto ansiava construir. Maria sentiu seu coração acelerar. O que ele tinha a dizer poderia abalar não apenas sua fé, mas toda a comunidade que agora dependia dela. Ela se viu diante de um dilema impensável, questionando se conseguirá suportar mais essa tempestade. As nuvens escuras estavam se formando, e a história de Maria estava apenas começando. Maria olhava para o homem à sua frente. Sua expressão era um misto de curiosidade e preocupação. Ele era um homem de meia-idade, com cabelos grisalhos e um olhar penetrante, como se conhecesse as camadas mais profundas de sua alma. O instante se arrastava, e a plateia parecia esquecer a razão de estarem ali. "Você é a Maria, não é?" perguntou ele, a voz suave, mas firme. "Eu sou André, amigo do seu marido. A gente se conheceu há muitos anos." As palavras caíam sobre ela como gotículas de chuva, trazendo lembranças. André continuou falando enquanto Maria lutava contra as emoções que afloravam no peito. Ele compartilhava histórias sobre Tiago, como ele sonhava em tornar aquele espaço algo especial, mas o que mais a impactou foram as referências a um projeto que Tiago nunca terminara. Ele me falou uma vez sobre abrir um centro de concertos, um espaço onde a comunidade pudesse se encontrar, aprender e crescer. Você sabe, seu marido tinha um grande coração. Sentindo a adrenalina correr por suas veias, Maria perguntou: "Mas por que você não veio antes? Por que não me procurou quando ele faleceu?" A dor da traição, da ausência do amigo era palpável. O homem hesitou, os olhos arregalados enquanto buscava as palavras. "Eu me senti culpado. Quando soube do que aconteceu, não sabia se deveria interferir.
E agora, com tanta coisa em movimento, eu só espero que ainda haja um jeito de honrar aquilo que ele queria. Cada frase de André parecia acender uma nova centelha na mente de Maria, algo que poderia unir seus sentimentos de perda com a necessidade de progredir. Impulsivamente, Maria fez uma proposta que a surpreendeu. Por que você não se junta a nós? Estamos criando esse centro comunitário, e precisamos de alguém que entenda o verdadeiro significado do que Tiago queria. As palavras saíram com uma segurança que a deixou admirada. Ela não sabia se deveria confiar naquele homem, mas havia algo em seu olhar sincero que a atraía. André observou, a mente dele parecendo trabalhar a 1000 por hora. Finalmente, ele assentiu, e um sorriso tímido surgiu em seu rosto. Vou ajudar. Posso oferecer recursos, ideias, e talvez um pouco de minha experiência. Podemos fazer isso juntos. A energia no ar mudou. O murmúrio da multidão começou a retornar, e Maria sentiu esperança brotar novamente. O que poderia ser apenas um dia de tristeza estava se transformando em uma nova oportunidade, uma possibilidade que reescrevia a história de Tiago de forma que ela nunca poderia imaginar. Mas a alegria estava entrelaçada com medo. E se as velhas resquícios ressurgem? E se o que ele carrega nessa história for mais pesado do que eu imagino? Um novo peso se formou em seu peito. Naquele momento, Maria tomou consciência de que cada passo adiante viria acompanhado de desafios a serem superados. A reinauguração finalmente começou, e enquanto as tesouras cortavam a fita, as palmas e gritos de alegria ecoaram ao seu redor. Mas no fundo da sua mente, o dilema de confiar em André a acompanhava. Ela olhou para os rostos ao seu redor, e sentiu a força e o amor daquela comunidade vibrando. Mas a pergunta persistia: o que mais esse novo capítulo poderia trazer? E com André ao seu lado, ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse, mesmo que isso significasse encarar verdades que até então estavam escondidas. A história de Tiago tinha agora novas camadas, e enquanto sorrisos iluminavam o ambiente, uma sombra sutil também pairava, esperando para ser revelada. Maria não podia ignorar a sensação de que, por trás da generosidade daquele homem, talvez houvesse algo que pudesse mudar tudo mais uma vez. Maria sentia um calor acolhedor no peito. As palmas e os sorrisos da comunidade pareciam preencher as lacunas deixadas pela ausência de Tiago. Porém, enquanto as pessoas se reuniam para explorar o novo espaço, uma inquietação a acompanhava, como uma sombra persistente atrás de um dia ensolarado. Com a animação do lugar, André se aproximou dela novamente. Seu olhar era preocupado. Você está bem? Não parece muito confortável, disse ele, sua voz suave penetrando a confusão que habitava a mente de Maria. Eu só estou tentando entender tudo isso, confessou Maria, cruzando os braços como se tentasse se proteger da tempestade interna que a assombrava. Eu não sabia que Tiago sonhava com um espaço assim. E ele nunca me contou sobre você. Ele tinha seus motivos, André respondeu, os olhos entrecerrados, refletindo uma tristeza profunda. Era difícil para ele compartilhar seus sonhos. O peso da expectativa era grande. Eu o admirei por isso, mas também entendi que a pressão pode ser um fardo. As palavras de André a tocaram. Maria se lembrou de quantas vezes Tiago se calou, lutando com suas inseguranças e medos. E, por um instante, ela desejou que pudesse voltar no tempo, sentar-se ao lado dele e perguntar o que o deixava angustiado. Enquanto seu pensamento vagava, Maria decidiu explorar o lugar. Com um passo hesitante, atravessou o salão e se deparou com uma velha garagem nos fundos. A porta estava entreaberta, e algo dentro dela a chamava. A curiosidade superou o receio, e não demorou para que ela estivesse diante da entrada. Quando empurrou a porta, um rangido ecoou pelo ar. A garagem era esquálida, repleta de poeira e equipamentos enferrujados, mas entre as sombras, ela viu algo que a fez parar. Uma mesa antiga estava coberta por um lençol desgastado. Com um gesto nervoso, Maria puxou o lençol, revelando ferramentas de bricolagem, caixotes de madeira e, em meio a tudo isso, um caderno amarelado. Seu coração disparou. Ao abrir o caderno, a caligrafia familiar de Tiago saltou aos olhos. Eram anotações, projetos, sonhos desenhados em páginas que pareciam gritar por uma vida não vivida. Cada ideia que ele rabiscou era como um fragmento de sua alma exposto. Havia esboços de lugares que ele queria criar, de um lar comunitário cheio de risos e aprendizagens. As lágrimas vieram, quentes e incontroláveis. Maria sentiu uma profunda conexão com Tiago ali, cercada por suas visões. E se eu pudesse trazer tudo isso à vida, pensou, uma chama de determinação começando a acender dentro dela. A comunidade, a tarefa de honrar os sonhos dele, tudo parecia um pouco mais claro agora. Mas antes que pudesse se perder nas novas possibilidades, a porta da garagem se abriu abruptamente. André entrou,
A expressão dele era de surpresa e preocupação. O que você encontrou? Ele perguntou, espiando por cima do ombro dela. Maria olhou para ele, suas emoções ainda à flor da pele. Era tudo isso que ele queria, um espaço para consertar, para crescer. Mas tem algo mais aqui, não tem? A voz dela era quase um sussurro, como se temesse a resposta. André hesitou, seu rosto assumindo uma expressão grave. Tem sim, Maria. Existem algumas coisas sobre Tiago que você precisa saber, e não sei se você está pronta para ouvir. O mundo à sua volta começou a girar novamente. Enquanto as esperanças de um novo começo dançavam ao seu redor, uma sombra parecia se aproximar cada vez mais. Quais verdades poderiam existir nas páginas daquele caderno? O silêncio na garagem era ensurdecedor, apenas quebrado pelo som da respiração ansiosa de Maria. O caderno de Tiago parecia pulsar entre suas mãos, cheio de histórias não contadas e sonhos por realizar. A tensão entre ela e André era palpável, como se o ar estivesse carregado de segredos. Maria, André começou, sua voz tensa, tem um motivo pelo qual Tiago não compartilhou tudo isso com você. As palavras dele saíram lentas, como se fossem pesadas. A inquietação no peito da mulher se intensificou. O que mais ela precisava saber? Ele respirou fundo, como se estivesse buscando coragem. Tiago fez promessas, coisas que ele queria evitar que você carregasse. Havia um lado dele que ele mantinha guardado, e isso não tinha a ver somente com os sonhos dele. Era algo mais pessoal. Maria sentia as mãos tremendo. O que você quer dizer com isso? O que exatamente ele escondeu de mim? A urgência na sua voz parecia ecoar pelas paredes da garagem. Ele teve uma época difícil, André confessou, olhando para o chão. Quando a gente estava imerso nesses projetos, Tiago se afastou. Ele se sentia consumido por uma escuridão que não conseguia eliminar. O espaço que ele queria era um refúgio, um lugar para transformação, mas também um lugar para redimir suas escolhas passadas. As palavras de André faziam Maria sentir um profundo aperto no coração. O homem que ela amava tinha seus demônios, e ela não sabia. Eu não consigo acreditar que ele carregava tudo isso sozinho, disse ela, a voz embargada. Por que ele não me contou? Eu poderia ter ajudado. André olhou nos olhos dela, com sinceridade. A culpa de não conseguir resolver tudo. Isso o consumiu. Ele não queria que você visse o lado sombrio dele, achava que proteger você era um ato de amor. Mas ao mesmo tempo, isso o afastou de você. O caderno pesava mais agora em suas mãos. Maria olhava para ele, percebendo que cada anotação, cada rabisco era uma parte da luta interna de Tiago. Eu quero entender. Quero fazer algo por ele, por nós. Eu não posso deixar que isso fique apenas nas páginas desse caderno. Então você precisa saber de tudo, André respondeu, seu olhar firme. Não é só sobre o lugar que ele queria construir, tem a ver com as promessas que ele fez e os medos que ele ainda carregava. Maria, ele estava lutando contra algo muito maior do que apenas um projeto. Lágrimas escorriam pelo rosto de Maria enquanto uma mistura de tristeza e determinação crescia dentro dela. Era assim que ela poderia honrar Tiago, trazer seus sonhos à vida, não só os projetos, mas tudo o que ele era. O que eu devo fazer? Perguntou, decidida. André hesitou um momento antes de responder. Precisamos confrontar as memórias dele. Falar sobre o que ele escondeu. Talvez, se você estiver pronta, podemos começar por aqui, por esta garagem. Tem muita coisa que ele deixou inacabada e, com isso, podemos fazer brilhar a luz que ele tanto desejou. A ideia de enfrentar o passado a aterrorizava. Mas, no fundo, sabia que era o que Tiago precisava. E aquele era o momento em que ela começava a se libertar das correntes da dor. Enquanto encarava a pilha de sonhos, Maria sentiu sua determinação se solidificar. Eu vou fazer isso. O peso que ela sentia parecia se dissipar, transformando-se em uma nova energia. Mas antes que ela pudesse dar um novo passo, um ruído estrondoso interrompeu o silêncio da garagem. Alguém havia batido a porta dos fundos, e o coração de Maria disparou com um som inesperado. O que foi isso? Ela pergunta, ansiosa, enquanto André franze a testa, uma preocupação nova tirando seu foco. Neste momento, Maria pode sentir que seu curso estava prestes a mudar para sempre. Poderia haver mais segredos à espreita? O que ou quem poderia estar em seu caminho? O coração de Maria batia aceleradamente enquanto o eco do barulho reverberava na garagem silenciosa. A dúvida e a apreensão a paralisavam por um instante. Seria alguém que Tiago conhecia? Ou talvez um intruso, atraído pelo que restava dos sonhos dele? André fez menção de se mover em direção à porta.
Esperamos um pouco, ele sussurrou com a voz firme. Pode ser mais fácil do que pensamos. O impulso de Maria era abrir a porta, mas ele a segurou levemente pelo braço. Precisamos ter certeza. Não sabemos o que estamos enfrentando. O jeito como André falou, quase comandando, fez com que ela olhasse em seus olhos. No fundo, ela viu um reflexo de medo, mas também um lampejo de coragem. Vamos. A palavra escapuliu de seus lábios antes que pudesse pensar melhor. A necessidade de descobrir a verdade era mais forte do que o medo do desconhecido. Juntos, com passos cautelosos e controlados, eles se aproximaram da fonte do ruído. Quando chegaram à porta dos fundos, Maria posicionou a mão na maçaneta e deu um leve toque. O que seria do outro lado? Sua mente fervilhava com possibilidades, cada uma mais assustadora que a outra. André inclinou a cabeça, como se estivesse esperando uma ordem dela. Aquela responsabilidade alimentava sua determinação, e ela sentiu uma onda de força a invadir. 1, 2, 3. Ela girou a maçaneta e empurrou a porta, que se abriu com um rangido baixo, revelando que parecia ser um pequeno pátio coberto de ervas daninhas. No entanto, a intensidade do momento não se dissipou, uma sombra estava se movendo rapidamente. Quem está aí? A voz de Maria saiu mais alta do que pretendia, ecoando nas paredes ao redor. A figura hesitou, e em instantes, um homem de aparência desgastada, com um olhar nervoso, surgiu na porta. Desculpem, eu só queria ver se havia algo aqui. André e Maria trocaram um olhar perplexo. O que você está fazendo aqui? André perguntou, a incredulidade em sua voz. Eu conhecia o Tiago. Trabalhei com ele por um tempo. O homem olhou para o chão, como se estivesse custando a encontrar as palavras certas. Fui um amigo. Só queria ver como estavam as coisas depois do que aconteceu. Maria sentiu um misto de emoções. A revelação do passado de Tiago começava a se desenrolar na sua frente, e aquela figura, embora clamando por desculpas, parecia carregar um peso que ela precisava entender. Você sabia o que ele estava passando? Maria não conseguiu segurar a raiva que transpareceu nas suas palavras. Era uma pergunta carregada de dor e frustração. O homem a olhou, a tristeza desenhada no rosto. Não da maneira que você pensa. Tiago era um lutador. Ele nunca deixou transparecer. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para um desabado. Mas, no fundo, ele estava quebrado, e eu fui uma das poucas pessoas que ele deixou entrar em seu mundo, e ainda assim, falhei em ver o quão mal ele realmente estava. A mente de Maria girou. O que mais aquele estranho sabia sobre Tiago? A garagem, as memórias, o caderno. Tudo fazia parte de algo maior, e ela precisava decifrar essa constelação de dor e esperança. E agora? O que eu faço com isso? Perguntou Maria, seu coração transbordando de incertezas. A resposta do homem ficaria gravada na mente de todos que ouviram. Às vezes, precisamos enfrentar o passado, mesmo que ele seja assustador. Somente assim podemos transformar a dor em algo significativo. A intensidade do momento estava no ar pesado, quase palpável. Maria percebeu que sua jornada estava apenas começando. Mas antes que o entendimento pudesse se fixar, o homem fez uma revelação inesperada que congelou todos os presentes. Eu trouxe algo que pode mudar tudo. Uma carta que Tiago me pediu para entregar a você, caso algo acontecesse com ele. As palavras o deixaram sem fôlego, e a sensação de que segredos ainda não revelados estavam prestes a emergir fez Maria sentir um frio na espinha. Ela olhou para André, que também estava paralisado, e então, instintivamente, voltou sua atenção para o homem na porta, em busca da verdade que sua alma agora ansiava desesperadamente. O que estava escrito naquela carta? Maria sentiu a tensão no ar como um fio prestes a se romper. O homem à sua frente, com o olhar perdido e a voz carregada de um peso que parecia quase insuportável, fez com que seu coração pulasse. A menção da carta acendeu uma chama dentro dela, uma necessidade urgente de descobrir o que Tiago realmente queria compartilhar. Você tem essa carta? André perguntou, quebrando o silêncio tenso que pairava entre eles. O homem acenou lentamente com a cabeça, sua expressão revelando uma mistura de hesitação e compaixão. Sim, está aqui. Ele puxou um envelope amarrotado do bolso da jaqueta e estendeu a mão. Mas, antes de eu entregá-la, preciso que você saiba. Tiago estava lutando contra demônios muito maiores do que parecia. E, de certa forma, ele pode ter sentido que precisava se afastar. Essa carta pode parecer um pedaço de papel qualquer, mas, para ele, era um braço estendido, uma última tentativa de se conectar.
Maria fixou os olhos no envelope, encarando a caligrafia que ela reconheceria em qualquer lugar. Era como se o próprio Tiago estivesse ali, mandando uma mensagem através do tempo e do silêncio. Um arrepio percorreu sua espinha. O peso das palavras não faladas e dos sentimentos guardados a atingia. Você sabe o que está escrito nela? Maria perguntou, a voz quase falhando. Não tive coragem de abrir. Ele pediu que eu entregasse a você sem ler. Mas eu sinto que há algo muito profundo ali. Algo que pode ajudá-la a entender quem ele realmente era. O homem desviou o olhar, incapaz de suportar a intensidade da cena que se desenrolava. Maria olhou para André, que estava tão concentrado quanto ela, absorvendo aquela cena surreal. A sala estava silenciosa, esperando que Maria tomasse uma decisão. Um impulso quase instintivo fez com que suas mãos tremessem ao estender o braço em direção ao envelope. O peso dessa decisão, tão arredondado e cheio de possibilidades. E se isso mudar tudo? Maria murmurou para si mesma. Mas ela sabia que não havia como voltar atrás. Eu preciso saber. Com um movimento rápido, ela pegou a carta, suas palmas suadas segurando o papel como se ele fosse feito de vidro fino, mais frágil do que a verdade que ele continha. O homem observou, seu olhar tenso acompanhando cada movimento. Lembre-se, ele disse, sua voz suave, não é só uma carta. É um espelho. E pode refletir coisas que você não estava pronta para ver. Maria assentiu, sua respiração prendendo-se na garganta. O peso daquelas palavras ecoou em sua mente, criando uma tempestade de perguntas. O que Tiago teria escrito? O que ela estava prestes a descobrir? Ela rasgou o envelope com uma mistura de ansiedade e expectativa, observando André, que arregalou os olhos, compartilhando a mesma expectativa tensa. As palavras dançaram na sua frente quando ela começou a ler em voz alta. Querida Maria, à medida que as palavras ganhavam vida, uma revelação poderosa começou a se desenrolar, revelando segredos que poderiam tanto curar quanto ferir. Maria sentiu seu coração acelerar, e uma ansiedade crescente tomou conta. Então, no momento em que ela estava prestes a chegar ao clímax da mensagem, um barulho abrupto ecoou na garagem, interrompendo a leitura. O som era alto e intenso, quase como se o próprio passado estivesse tentando invadi-los. O medo e a curiosidade se misturaram em uma nova onda de emoção. Maria! O que foi isso? André exclamou, sua voz carregada de preocupação. Maria olhou para o homem, seus olhos perguntando se ele também tinha ouvido. Ambos estavam a um passo de uma verdade que parecia mais próxima e mais distante ao mesmo tempo. O que mais se escondia naquela garagem? E o que mais Tiago havia deixado para trás? Ela precisava de respostas, e o tempo estava se esgotando. Maria olhou profundamente nos olhos do homem que tinha trazido o envelope. O barulho que ecoava na garagem parecia ter despertado algo primal dentro dela, um instinto de sobrevivência. O coração pulsava no ritmo frenético da ansiedade enquanto ela confraternizava com a sensação de que Tiago ainda estava de alguma forma presente, como se não tivesse realmente partido. André, você ouviu? Ela perguntou, tentando manter a voz firme. Sim, mas parece que veio de algum lugar mais fundo. Temos que ver o que é. A determinação na voz de André fez com que Maria sentisse uma mistura de conforto e medo. Levantando-se lentamente, Maria percebeu que seus joelhos tremiam. Ela segurou a carta apertada, nervosa mas decidida. As palavras que ainda não lera pareciam flutuar no ar como uma nuvem de emoções intocadas. A curiosidade a puxava, mas a necessidade de entender o que estava acontecendo ao seu redor era mais forte. Vamos ao fundo da garagem, sugeriu o homem que entregou a carta, quebrando a tensão com sua voz calma. Pode ser que encontremos algo que Tiago deixou para você. Enquanto seguiam, cada passo se tornava mais pesado, como se o próprio ar estivesse carregado com segredos não ditos do passado. As paredes da garagem estavam cobertas de sombras, e os utensílios e objetos empoeirados pareciam guardar histórias que tinham esquecido de contar. No fundo, uma porta velha, quase escondida pela pilha de caixas, chamou a atenção de Maria. Algo naquele lugar se sentia errático, quase vivo, como se estivesse preparada para abrir uma caixa de Pandora cheia de lembranças. Ela hesitou, a mão fechada em torno do envelope, protestando contra a ideia de abrir aquele espaço sombrio. Você está bem? Perguntou André, percebendo sua hesitação. Maria assentiu, mas uma onda de insegurança a invadiu. Decidiu que não poderia recuar agora. Era hora de encarar os fantasmas que assombravam o legado de Tiago. Vamos lá, ela disse, a voz firme, respirando fundo. Com um empurrão suave, a porta rangeu, revelando um pequeno cômodo escuro.
A luz fraca refletia em um canto, onde um antigo baú de madeira esperava. Era eleito como um relicário, um monumento da vida que uma vez existiu. Isso deve ser importante, sussurrou Maria, sua mente girando em 1000 direções. O que poderia estar ali dentro? O homem avançou e puxou o baú com cuidado. Arrastou até onde a luz batia e abriu a tampa, uma nuvem de poeira subindo como um aviso do que estava por vir. Dentro, havia cartas, fotos e objetos que pareciam ter pertencido à vida compartilhada de Tiago e Maria, mas também algumas coisas que eram estranhas e desconcertantes. Olhe isso! Exclamou André, segurando uma foto antiga do casal, mas o que chamou a atenção de Maria foi uma caixa delicada no fundo do baú. Com um arrepio, ela sentiu um impulso incontrolável de abri-la, como se fosse um portal para tudo que não soube. Tiago, pensou ela, lembrando-se de suas promessas e do amor que um dia os uniu. Mas que segredos aquelas coisas guardavam? No momento em que estava prestes a abrir a caixa, outro estrondo ecoou. Desta vez, um tremor percorreu a garagem, e as luzes começaram a piscar. Algo estava mudando. Maria, fique trás! André gritou, puxando-a para um canto. O que mais poderiam descobrir? Qual era a verdade por trás daquela garagem abandonada? Ela não sabia, mas estava prestes a descobrir. O passado estava finalmente se revelando, e ela estava preparada para enfrentar o que quer que fosse. A única certeza era que não havia como voltar atrás. A porta do cômodo rangeu novamente, e um estalo ecoou como um alerta, fazendo o coração de Maria acelerar. Ela sentia cada fibra de seu ser buscando uma resposta para aquele mistério. O cheiro de poeira e nostalgia envolvia-os, e ela estava prestes a abrir a caixa quando um silêncio estranho tomou conta do lugar. Os objetos ao redor pareciam observar, como se fossem testemunhas de uma cena dramática prestes a se desenrolar. O brilho suave da luz refletia na caixa delicada, suas cores vibrantes contrastando com o ambiente sombrio. Maria estendeu a mão e, nesse momento, ouviu outro estrondo. As paredes parecia que tremiam ao redor, como se algo escondido estivesse prestes a ser solto. A luz piscou mais uma vez, e a sensação de urgência se intensificou. Maria, não podemos esperar. Abra logo! André exclamou, a ansiedade em sua voz evidente. Maria olhou para ele, seus olhos cheios de preocupação, mas também de determinação. Eles estavam juntos nessa busca, e se houvesse alguma verdade a ser revelada, ela queria que André estivesse ao seu lado. Com um movimento rápido, ela desbloqueou a caixa e a abriu. O que encontrou dentro a deixou sem palavras. Havia cartas amareladas, cuidadosamente dobradas, que pareciam ter sido escritas há muito tempo. Uma pulseira de prata, envolta por um pano desgastado, reluziu sob a luz fraca, como se estivesse esperando há anos para ser vista novamente. Mas o que mais chamou a atenção de Maria foi um pequeno diário, com a capa de couro batida pelo tempo. O que é isso? Perguntou André, aproximando-se gentilmente e olhando over Maria com uma mistura de fascínio e receio. Um diário, ela respondeu, a voz trêmula. Maria começou a folhear as páginas, cada uma delas transbordando de memórias e sentimentos que pareciam pulsar na sua mão. A primeira página trazia a letra inconfundível de Tiago, e o coração dela disparou. Aquelas palavras, embora antigas, eram como um eco vivo de sua presença. Te amo, Maria. Minha vida faz sentido por você. Há coisas que preciso te contar, segredos que guardei, mas agora é a hora de revelar. Maria leu em voz alta, a emoção tomando conta. As palavras reverberaram como uma melodia nostálgica, e lágrimas brotaram em seus olhos. Mas entre as declarações de amor, havia algo mais. Ele falava de um passado obscuro, de decisões que o tinham levado a construir uma vida que agora estava diante dela, entrelaçada com sombras e segredos. O estômago de Maria se apertou à medida que as revelações surgiam. Ela não estava apenas aprendendo sobre Tiago, estava tendo um vislumbre de um lado dele que desconhecia completamente. O que ele faz referência? Que segredos ele escondeu de nós? André perguntou, as sobrancelhas franzidas enquanto o nervosismo deixava sua voz tensa. Eu não sei, mas preciso descobrir, Maria respondeu, fechando os olhos por um momento. Sentiu uma determinação crescente. Se há mais segredos aqui, eu os enfrentarei. Não posso me esquivar mais do passado. Mas então, a porta que levava ao fundo da garagem se fechou abruptamente, um som ensurdecedor mostrando que algo mais estava acontecendo. Ela e André trocaram olhares apreensivos. O que mais esse lugar guardava? Um novo estrondo cortou o ar, e a pressão na sala aumentou, como se um novo mistério estivesse prestes a se revelar. Maria segurou firme o diário em suas mãos, seu coração batendo com força.
O jogo cujo final ainda não conhecia se tornava mais intenso, e ela sabia que não havia como voltar atrás. E com um último olhar para André, que parecia tão inseguro quanto ela, Maria decidiu. A hora de trazer à luz o que estava oculto era agora. O que mais o diário revelaria? Quais verdades ainda estavam por vir? Enquanto o tremor aumentava, Maria se preparou para a próxima descoberta, sem saber que a resposta poderia mudar tudo. Maria respirou fundo e abriu novamente o diário, suas mãos tremendo ligeiramente. Com cada página que virava, ela sentia que o ar ficava mais pesado ao seu redor, como se os fantasmas do passado estivessem se acumulando, prontos para se manifestar. Pontos escritos de Tiago eram claros, carregados de emoção. Ele falava sobre um amigo, um tal de Carlos, que sempre o metia em encrencas. Os relatos sobre escapadas e noite de festa soavam como histórias de aventura, mas havia um subtexto de preocupação. Carlos parecia ser alguém que vivia no limite, arrastando Tiago para o desconhecido. E, à medida que Maria lia, uma sensação desconfortável começou a crescer em seu peito. Por que Tiago nunca falou sobre isso? E quando isso aconteceu? André perguntou, a curiosidade transparecendo no olhar. Ele se inclinou mais perto, a tensão no ar era palpável. Em algum momento antes de nos conhecermos. Mas, parece que ele estava se afastando desse estilo de vida. Maria sentiu uma mistura de alívio e inquietação. Era como se o diário mostrasse um Tiago que ela havia amado incondicionalmente, mas que também tinha um lado sombrio e complexo. No entanto, as páginas revelavam mais. Tiago falava de promessas feitas a si mesmo, de como a vida se tornará diferente com Maria ao seu lado. Havia trechos que quase pareciam proféticos. Se algo acontecer, Maria precisa saber a verdade. Eu não posso deixá-la na escuridão. As palavras reverberavam, e a urgência no coração de Maria se intensificava a cada frase. Ela poderia estar prestes a descobrir algo que Tiago nunca teve coragem de contar. Maria, olhe isso. André interrompeu, apontando para um desenho rabiscado na borda de uma das páginas. Era uma casa antiga, bastante semelhante àquela em que estavam. Abaixo da imagem, Tiago havia escrito: um dia, talvez, a verdade venha à tona. Essa casa, Maria murmurou, sentindo um frio na espinha. O que ele estava querendo dizer? Uma onda de confusão a envolveu, e a imagem de Tiago com Carlos cada vez mais presente na sua mente. Mais abaixo, havia uma menção a uma caixa, escondida em algum lugar da casa. Maria sentiu a adrenalina disparar. Poderia ser essa chave para entender os segredos que Tiago guardou? O diário tinha se tornado não apenas um testemunho de amor, mas também um mapa de mistérios e sombras. Antes que ela pudesse processar tudo, a luz da garagem começou a piscar. O som do vento nas frestas da porta soava como se algo estivesse prestes a se agitar. Maria e André trocaram um olhar e, sem precisar de palavras, decidiram que precisavam ir até o fundo da garagem. O que mais estava escondido ali? A pressão aumentava. Maria tomou coragem e se levantou. Vamos, André. Temos que ver o que Tiago escondeu. Enquanto caminhavam, cada passo ecoava na sala sombria, uma canção estranha que os conduzia a um destino incerto. O ar estava carregado de expectativa e uma insondável ansiedade. Marcavam um caminho como navegadores em mares desconhecidos. A porta do fundo crepitou e se abriu lentamente, revelando um espaço que mal podiam imaginar. O cheiro de mofo, misturado ao do lixo esquecido, invadiu suas narinas. Em uma das paredes, uma sombra se destacava. Maria sentiu seu coração acelerar. Alguma coisa não está certa, André sussurrou, sua voz quase sumindo no ar denso. Maria apenas balançou a cabeça, fixando o olhar na sombra diante deles. O que estaria ali, esperando por eles na escuridão? O frio percorreu sua espinha. Mas, antes que pudesse elaborar mais qualquer pensamento, um ruído vindo de trás da parede a fez saltar. A verdade pode estar mais perto do que pensamos, ela murmurou para si mesma, enquanto se preparavam para revelar o que realmente estava oculto. E no momento em que a escuridão se dissipou, Maria percebeu que a descoberta poderia não apenas mudar tudo, mas custar caro no caminho que escolheram. O ar estava denso, e a expectativa era quase palpável. Maria e André se aproximaram daquela sombra na parede. Uma ondulação de emoções, misturas de medo e esperança tomava conta dela. O que estavam prestes a revelar poderia mudar tudo, e sua coragem era testada a cada passo. Com um gesto hesitante, Maria apertou o interruptor ao lado da porta, e uma luz fraca e trêmula iluminou o espaço. Ali, no canto mais escuro, havia uma pequena caixa de madeira, coberta por camadas de poeira. Com um misto de ansiedade e determinação, Maria se ajoelhou para alcançar o objeto.
Suas mãos tremiam enquanto ela retirava a caixa do fundo e a colocava sobre uma superfície limpa. André observava em silêncio, percebendo que aquela situação era mais do que eles imaginavam. Você está pronta para isso? Ele perguntou, a preocupação refletida em seu olhar. Eu preciso saber. Precisamos, Maria respondeu, encarando o amigo com um olhar resoluto. Ela abriu a caixa e, dentro, encontrou uma coleção de objetos. Fotos desbotadas, documentos antigos e, no fundo, mais cartas com a caligrafia inconfundível de Tiago. O coração dela disparou. Ela começou a puxar os itens um por um. Cada descoberta parecia mais pesada que a anterior. As fotos mostravam Tiago em várias fases da vida, mas o que mais a surpreendeu foram as imagens de Carlos. Era evidente que Tiago havia lutado contra a influência dele, tentando se afastar desse lado obscuro. Uma carta com lágrimas nos olhos a fez ficar paralisada. As palavras começaram a ecoar na sua mente. Maria, se você estiver lendo isto, é porque algo deu errado. Eu me afastei de Carlos, mas ele nunca deixou de ser uma parte do meu passado. Ele me arrastou para situações que eu preferia esquecer, e eu não quero que você carregue o peso dessas memórias. Por favor, não me procure. Se algo acontecer, lembre-se de que o amor que construímos é mais forte que meus medos. Enquanto as palavras ressoavam, uma onda de nostalgia a invadiu. Ela se lembrou de cada risada, cada sonho que compartilharam. Tiago sempre teve um lado luminoso e escuro, e ao invés de escondê-los, ele deveria tê-los compartilhado. Ele estava tentando nos proteger, disse Maria, a sanidade começando a retornar. Ele acabou nos isolando. André assentiu, percebendo a intensidade do dilema. Ele pensou que isso era amor. Mas não era. Amor é compartilhar tudo, juntos. Maria ergueu a cabeça, a determinação renascendo. E se ele estivesse aqui agora, o que ele diria? Precisamos dar um passo à frente, André. Fazer isso não só por nós, mas por ele. Nos olhos dela, havia um brilho novo, e André percebeu que estava testemunhando uma transformação. Maria estava se libertando das amarras do passado, e seus filhos mereciam mais do que uma sombra da dor de seu pai. Eles continuaram a olhar os objetos na caixa. Uma foto em particular fez Maria parar em seco. Era uma imagem de Tiago e Carlos, bem antes dos problemas, sorrisos largos e despreocupados. É possível se redimir? Maria perguntou, mais para si do que para André. Sim. E isso começa agora, ele respondeu. Estavam prontos para transformar a dor em algo tangível, começar a construir o legado de Tiago, mas não apenas a partir de seus sonhos como também de suas verdades. Eles decidiram que a garagem, agora revitalizada, se tornaria um centro de apoio, não só para concertos, mas para reabilitação e superação. Uma ponte entre o passado e o futuro. No layout, um espaço seria criado para conversa sobre amor, vulnerabilidade e superação. Assim, se um dia alguém se sentisse perdido como Tiago, saberia que ali havia apoio e compreensão. Quando saíram da garagem, Maria olhou para o céu, sentindo a brisa leve. A comunidade havia se reunido ao redor do novo espaço. Faltava pouco, mas o essencial estava ali, a conexão, a honestidade e a coragem de enfrentar o que estava escondido. Sabe de uma coisa? Maria disse para André, um sorriso tímido no rosto. Nós podemos ser a mudança. Tiago nos deixou um legado e é hora de honrá-lo. A alegria emanava dela como um sol nascente. André sorriu, compartilhando aquele brilho. Finalmente, eles poderiam abraçar a esperança. Maria olhou para os rostos sorridentes ao seu redor e sentiu uma onda de gratidão. Então, com a voz firme e cheia de emoção, ela declarou: esta garagem não será apenas um espaço de concertos, mas um lar de vida e amor. Vamos juntos transformar o que foi dor em aprendizado e crescimento. As palmas e os gritos de apoio ecoaram, e naquele momento, Maria sentiu que tudo que passou a trouxe para um novo começo. No fundo, ela sabia que Tiago estaria orgulhoso e, quem sabe, finalmente em paz. Agora, mais do que nunca, Maria era arquiteta de seu próprio destino. E a transformação não era apenas sobre a garagem, mas sobre a vida dela e de todos que se uniram por amor e superação. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, porque seu apoio faz toda a diferença. Comente suas reações e sentimentos sobre o final, queremos saber o que você achou. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta transformação. Vamos juntos espalhar essa energia.